Então, o que é objeção? Pessoal, objeção é tudo aquilo que o seu cliente, que o seu prospecto, o seu lead, né, de acordo aí com o banco que você trabalha, põe, que o cliente te fala para te dizer não à sua oferta. Então, ele tem várias outras coisas para te falar. Ah, eu não vou fechar agora por causa disso. Ah, porque tá chovendo. Ah, porque... Tudo isso é objeção. E muito bancário confunde negativa com objeção. Isso tudo é muito diferente, tá? Kelly, como assim negativa com objeção? Negativa é quando o cliente não tem perfil nenhum para o seu produto. Por exemplo, você quer vender um consórcio para uma pessoa que está toda lascada lá de cartão de crédito, de empréstimo, não está pagando parcela, a pessoa não tem perfil nenhum. Então, assim, quando você oferece, aí a pessoa fala que está toda enrolada, isso sim é uma negativa, tá certo? Agora, se você... A objeção é quando o cliente te dá uma desculpa para te dizer não, tá? E já foi feito um estudo que 90% das objeções que os bancários escutam, não só bancários, que os vendedores escutam normalmente, 90% do que o cliente te fala não é bem aquilo que ele queria te dizer. Não vou dizer que é mentira, porque às vezes tem alguma coisa escondida ali que você não sabe o que é. Então, por isso que é importante ir mais a fundo. Então, objeções como, vou falar com meu marido, não, vou analisar, ou não sei o quê, não é aquilo que ele quer dizer, ele não fechou por algum motivo. E é aí que você precisa descobrir, porque o que ele te falou é só para fugir de você. Então, ele te deu uma desculpa, né? Igual o Danilo falou, vou pensar e depois eu falo com você, né? Então, é muito comum você escutar isso. Então, teve uma das objeções que eu escolhi para falar hoje, que é, gostei da proposta, mas agora não. Isso acontece muito quando você tem aquele bancário que ele entende muito do produto, ele sabe todas a particularidade de cada situação do produto, benefícios, concorrentes, e ele sabe muito bem do produto. Aí ele explica bonitinho para o cliente, aí o cliente até fica, nossa, que legal, né? Bacana, legal. Aí na hora que você dá o checkmate para fazer a oferta, o que ele fala? Não, gostei do que você me falou, mas agora não. Aí dá vontade, né, de esganar o cliente, fala assim, como assim, você gostou do que eu falei, mas agora não? Por quê? Não, porque não, é muito legal, mas não, agora não. Aí a pessoa quer fugir de você rapidinho, não é isso que acontece? Por que que isso acontece? Porque o cliente ali naquele momento, ele só enxergou preço, ele não enxergou valor. Preço é diferente de valor, valor percebido, tá? Ele viu que o produto é bom, que o que você falou fez sentido na cabeça dele, racionalmente falando faz sentido, mas aquilo para ele não é prioridade. Então, racionalmente ele julgou importante, ele achou legal, mas não importante para a vida dele, tá certo? Exemplo, se você for, quando isso acontece com seguro de vida, você vai lá, fala, ele fala, não, tá bom, não vou morrer agora, não, é muito legal, mas não vou pensar nisso agora não, eu gostei, é um produto bom, mas agora não, eu não vou morrer, não é assim? Então, o que aconteceu aí? Você só trabalhou o cérebro racional dele, você não trabalhou o cérebro emocional. E, gente, a neurociência já comprovou que a grande parte das nossas decisões são tomadas no nível emocional e não racional como a gente acha. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem essa questão de preço e valor percebido. Aqui vocês estão me assistindo de um celular, muito provavelmente, onde é a grande audiência. Uns têm iPhone, outros têm Android, certo? E a gente sabe que iPhone ele é um pouco mais caro. Se você analisar, é claro que ele tem uma particularidade ou outra, mas o Android, para fazer ligação, para baixar aplicativo, ele funciona do mesmo jeito. E se você pegar a mesma categoria de telefone, você vai ver que o iPhone ele custa mais caro do que um Android, certo? E o porquê que a marca Apple ela é uma das empresas que mais vale aí no mercado. Por quê? Porque o valor percebido dela é muito maior do que
preço. Então, quando o cliente fala assim para você, legal o seu produto, mas agora não, ele só enxergou a parcelinha que vai cair lá na conta dele, vai debitar da capitalização, do seguro de vida. Ele não enxergou valor para aquilo. E como a gente faz para fazer o cliente enxergar valor? Por exemplo, a Apple, o valor percebido dela qual é? É uma marca que traz status, é uma marca que traz uma posição social, você faz parte de um grupo de pessoas que usam Apple, então esse é o valor percebido, tá certo? Tudo bem até aqui? Aqui, pessoal, YouTube, tá me ouvindo? Bom, então vamos lá. Só falando um pouco de processo de decisão na cabeça, o que eu vou falar aqui para vocês é muito importante porque fisiologicamente nós somos seres parecidos. Então a química, a forma de pensamento, como se constrói um pensamento, em mim é o mesmo que você e assim sucessivamente, tá certo? Então o que a neurociência fala? Que o nosso cérebro ele é dividido basicamente em 3 partes. O cérebro primitivo, o cérebro emocional e o cérebro racional. O que é o cérebro primitivo? É o cérebro que praticamente todos os animais têm, que é aquele cérebro instintivo, que na hora que chega a informação para ele, passa primeiro por ele, ele decide, eu fujo ou eu fico, eu corro ou eu escuto o que o meu gerente tem para me dizer, tá certo? E falando de humanos, como que a gente vence o cérebro primitivo para que a informação possa ir para o cérebro emocional? O cérebro primitivo a gente vence com o rapport. O que é o rapport? Aquele quebra-gelo. Sabe quando o cliente senta ali na sua frente, quando vai fazer no primeiro atendimento, o cara já tá tenso, ele quer lá resolver o problema dele e se mandar, ele não quer que você fique empurrando, ele já tá assim, esse gerente aqui já vai me ficar empurrando produto, já vem me oferecer coisa, ele já tem esse preconceito. Então você precisa usar técnicas de rapport para vencer esse cérebro primitivo, ok? Vencendo o cérebro primitivo, muita gente fala, mas Kelly, como que eu venço esse cérebro primitivo? Situações básicas, tá? Oferece uma água, um café, chama o cliente pelo nome. Agora não, né? Mas um aperto de mão, um olho no olho, enfim, uma gentileza, um sorriso. Isso tende a quebrar o gelo. Técnica do espelhamento. Se o cliente está falando rápido, você fala rápido. Se o cliente está falando devagar, você fala devagar. Se o cliente está falando alto, você fala alto, baixo e assim vai. Então é a forma que você tem para se conectar com o cliente. A informação vai para o cérebro emocional, é aí onde você trabalha os gatilhos mentais. E aí nós temos uma infinidade de gatilhos mentais que a gente pode trabalhar. E aí depois é onde a gente vai acionar as emoções ali. Que é ali que as coisas acontecem. Para só depois a informação vai para o cérebro racional, aí ele vai justificar a decisão dele. Bom, eu tomei essa decisão por causa disso, aquilo, tá? Então, como funciona? Você vence o cérebro primitivo, depois você vence o cérebro emocional, com gatilho mental, e aí quando você chegar no cérebro racional, sabe o que o cliente vai falar? Vai pensar e falar, nossa, eu gostei desse bancário aí. Legal, o que ele fala para mim faz sentido. Bom, e aí a venda soa como um conselho financeiro e não como uma venda empurrada. Então, se você souber orquestrar isso da melhor forma, não tenha dúvidas que o seu índice de assertividade nas suas abordagens comerciais, elas aumentam e aumentam muito. Isso eu posso garantir para você. Bom, vamos lá. Como que a gente trabalha, essa pessoa que me mandou aqui a objeção, Kelly, eu ouço muito, gostei da proposta, mas agora não, eu perguntei para ela, para quais produtos você escuta essa objeção? E aí ela me respondeu, seguro de vida e capitalização. Então eu vou ensinar agora para você como trabalhar gatilhos mentais, para você escutar, para que você possa elaborar a sua proposta de uma melhor forma e evitar esse tipo de objeção e contornar ela da melhor forma. No seguro de vida, quando você trabalha as emoções do cliente, o processo de decisão dele funciona bem mais rápido. Por exemplo, se você vai lá e explica, olha, esse seguro aqui, ó, perante a concorrência, ele cobre isso, cobre aquilo, e aí também ele tá com preço muito mais acessível, e olha, o plano de adesão dele é em 3 dias, você saiu aqui da agência já 3 horas, você já tá coberto, não, o cara vai falar, nossa, realmente é muito bom esse seguro, hein, Kelly?
Ó, que bom, mas agora não. Como que você trabalha isso? Vamos lá. Vamos usar o gatilho mental da história. Então, o que eu vou falar aqui para vocês era o que eu usava, porque era íntegro para mim, porque era o que realmente aconteceu e o que eu conhecia de história. Então, você pode usar a história que fizer sentido para você, que já aconteceu, que você se sente confortável em falar. Mas, realmente, o seguro de vida, eu tenho um caso de um primo que ele sofreu um acidente de trânsito, ele tinha 30 e poucos anos, ficou inválido, e ainda bem que ele tinha um seguro de vida. Por quê? Porque ele pagava lá, e aí quando ele recebeu, montou um negócio próprio, e hoje ele tem uma renda, certo? E aí, quando a pessoa eu via que era um homem aproximado de 30 e poucos anos, quando eu ofereci o seguro de vida, ele falava assim, não vou morrer agora, imagina, eu nem tenho filho, não, pra quê? Com todas as objeções, produto é legal, mas não é pra mim agora. O que eu fazia? Eu contava a história desse meu primo e falava, olha, um belo dia ele saiu para trabalhar, ele trabalhava na NET, e aí ele, de repente, bateu o carro, sofreu um acidente e ficou inválido, né? A sorte que ele tinha um seguro de vida e hoje ele consegue aí tocar o negócio dele. Inclusive, fulano, falava para o cliente, a questão de morte, de acidente de trânsito, ela é muito intensa aqui no Brasil. Você sabia que a cada 1 hora, eu até puxei aqui a notícia, se você digitar aí, ó, no Google, quantas pessoas morrem por dia de acidente de trânsito no Brasil? Ó, depois eu compartilho a notícia. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem em acidente de trânsito. Aí eu mostrava essa notícia para o cliente, falava assim, olha, opa, deixa eu colocar aqui de novo. Tá vendo? Não é um negócio de se pensar, né, fulano? Eu tô contando aqui a história que aconteceu com meu primo, tô dizendo aqui, eu tô mostrando, é uma fonte confiável. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem em acidente de trânsito aqui no Brasil. Então, assim, é um assunto sério, é uma coisa que a gente não espera que vai acontecer com a gente, né? Já pensou se isso acontece com você? Na hora que você faz esse tipo de pergunta, você envolve o cliente numa situação, você conta uma história para ele se envolve com aquilo, você faz ele sentir aquilo, nossa, na hora, você pode ter certeza, depois que você fala isso, ele fica assim, 1 a cada 5, caramba, eu não sabia que era esse índice, não. Nossa, realmente, já pensou? Eu sou atropelado, eu sofro um acidente, aquilo vai fazer, é aquilo que vai fazer ele decidir em fazer o seguro de vida ou não. Não que, o prazo contempla isso, contempla aquilo, não, você gerou uma emoção nele. E toda vez que eu trabalhava gatilho mental da história, quando eu contava a história do meu primo, e também usava o gatilho mental da prova social, que você digita aí no Google qualquer data, números de mortes no Brasil por acidente de trânsito. Pum, vai vir uma estatística alta, você mostra para ele. Então, assim, não é você que está falando. Aí isso soa como uma orientação, sabe? Como um conselho. Porque se você vira e fala assim, vamos fazer um segurinho de vida aí, o cara fala, não, sai, você tem meta para bater. É assim que acontece, gente. Então, na hora que você começa a despertar emoções no seu cliente, tende a melhorar muito mais a sua venda. Então, esse foi para seguro de vida. Para capitalização, eu usava muito também a questão da prova social. Então, quando o cliente falava assim, não, eu não vou fazer isso não, eu ouvi dizer que não é bom, isso aí não rende. Aí você olha para o cliente não tem perfil, não consegue guardar dinheiro de jeito nenhum. Você pode... Eu contava uma história que, como eu disse para vocês, era íntegra para mim porque aconteceu comigo. Uma vez eu estava lá na agência e aí chegou uma cliente desesperada, querendo falar comigo. Kelly, eu preciso falar com você, eu tô preocupada. Ela era toda cuidadosa. Eu falei, o que foi, dona fulana? Ela, olha, apareceu aqui, ó, 6 mil reais na minha conta. 6 mil reais na minha conta. Eu falei assim, o banco transferiu errado, porque vai começar a cair cheque, depois eu não vou ter como pagar. Pelo amor de Deus, tira esse dinheiro da minha conta. E ela, desesperada, peguei o extrato dela, olhei. Eu falei assim, olha, dona fulana, isso aqui é o resgate de uma capitalização que a senhora fez há não sei quanto tempo atrás, descontava, sei lá, era um valor, ela tinha uma renda, não representava nem 5% da renda dela o valor da capitalização, então ela nem sentia, ela nem via, ela não conferia sempre o extrato, e depois de 5 anos o resgate foi feito. Na hora que eu expliquei para ela do que se tratava, a felicidade dela foi tão grande, porque assim, ela realmente nem contava com esse dinheiro, era um valor muito mínimo. E eu costumava contar essa história para os meus clientes. Falei, já pensou? Se eu te dissesse que hoje tem 6 mil reais na sua conta
no que te ajudaria esses 6 mil reais? A pessoa, nossa, eu ia pagar as parcelas da escola do meu filho que está atrasada, nossa, eu ia adiantar a parcela do carro, nossa, eu não sei, cada um tem alguma coisa para fazer com dinheiro, não é mesmo? Então, quando você precisa despertar emoções, é assim que as pessoas tomam decisões, não é mesmo? Quantas vezes você, mulherada aqui que está na live, vai saber? Às vezes você abre seu armário, seu guarda-roupa, você olha assim e fala, nossa, que blusinha horrorosa, brega, onde eu tava com a cabeça para comprar isso aí? Pode ter certeza que naquele momento você foi persuadida. Ou você comprou porque estava na moda, a menina da novela estava usando, ou porque a vendedora, você provou, a vendedora falou assim, nossa, ficou linda em você, e tipo, era uma blusa péssima, horrorosa, e você levou. Então, são gatilhos, por isso que se chama gatilhos mentais. Gatilhos mentais, que é o que dispara para que você consiga tomar uma decisão mais rápido. E se você a todo momento estiver trabalhando gatilho mental com o seu cliente, a chance de você receber um sim, ela aumenta consideravelmente. Então, assim, além desse gatilho mental da história para capitalização, eu falava também sobre o gatilho mental da prova social. Então, aqui em São Paulo, eu trabalhava numa agência na Zona Leste, e aí a pessoa falava assim, não, mas eu não tenho sorte com esses negócios aqui. Eu pegava o relatório, que sempre tinha alguém que tinha sido contemplado de uma agência perto, e falava assim, olha aqui, ó, fulano, mês passado, ó, da agência aqui do lado, a 2 quilômetros daqui, ganhou o prêmio. Então, né, quem sabe você tá com a sorte. Isso funciona muito, as lotéricas usam até hoje. Quantas vezes vocês já passaram em frente a uma lotérica e tá escrito assim, saiu aqui o ganhador da quina? Vocês já viram isso? Porque a pessoa fala, nossa, que legal, aí vou fazer uma fezinha lá. Eu já fiz uma fezinha em lotérica que passa lá, eu que eu não sou muito de jogo, mas não sou muito de jogo não, eu acho que eu só jogo na Mega da Virada e olhe lá. Mas eu passo lá e falo, vou fazer uma fezinha, quem sabe, dá certo, não é mesmo? A Vivi Carneiro tá falando assim, Kelly, uma dica para consórcio. Eu tenho uma dica excelente para consórcio, que tá lá no meu canal do YouTube. É só você procurar lá, que você vai ver que essa dica ela é infalível. Todo mundo que fala para mim, Kelly, eu uso essa dica, eu consigo vender, teve uma menina do Itaú que vendeu um consórcio de 150 mil usando essa técnica, então depois você procura lá, tá bom? Mas não vão sair aqui da live, porque depois vocês olham lá. Bom, explicada a objeção, gostei da proposta, mas agora não, aí entra aquela, quando você explica e a pessoa fala assim, eu vou analisar, tá bom? Eu vou analisar e depois eu te ligo. Gente, esquece essa venda quando a pessoa fala pra você que vai analisar. Isso olha, queria ver eu morrer de raiva quando alguém falava pra mim que ia analisar. Quando a pessoa fala que vai analisar, esquece, é uma desculpa esfarrapada. E aí a gente entra naquela mesma questão que eu falei pra vocês do gostei da proposta, mas agora não. A pessoa só viu preço, ela não enxergou o valor percebido, você não despertou emoções nela. E aí, o máximo que você pode fazer, quando a pessoa fala assim, eu vou analisar. Você fala assim, olha, fulano, o que não ficou claro na minha proposta para você ter que analisar ainda? Faltou alguma informação? Eu deixei de te explicar algo? Você não entendeu alguma coisa? Aí ela, não, mas é que eu tenho que pensar melhor. Aí você fala pra ela, olha, eu tô aqui pra te ajudar a pensar, né? Vamos analisar juntos, duas cabeças pensam melhor que uma. O que é? Qual que é a sua dúvida? Vamos que eu te ajudo a analisar. Fala assim pra ele, analisar. O que ela tem que analisar? Ela vai pegar lá o negócio do seguro de vida e vai ficar olhando, analisando? Não, você questiona, vai pra cima dele, tá? E aí você aperta mais um pouco, tá, fulano, mas o que você precisa para tomar essa decisão, né? Que fundamento tem a sua análise? O que eu posso te ajudar? Então, pressiona a pessoa, porque você ficou lá, perdeu 10 minutos explicando para a pessoa como que funciona e a pessoa vira para você e fala, vai analisar? Não, fala analisar o quê? Né? O que é que não ficou claro? O que você precisa analisar? Né? Se ela fala assim, eu preciso analisar minhas contas, você fala, não tem problema, eu tô com o seu extrato aberto aqui, vamos fazer conta? não tem desculpa. Tem um cara que é muito bom de vendas, que ele fala assim pra mim, ele sempre falou, vendedor bonzinho não vende, sabe? Às vezes a gente fica assim, não, mas eu não vou falar isso pro cliente. Você não vai falar isso pro seu cliente, mas seu chefe vai falar pra você, que se você não bater a meta, você vai ser mandado embora.
tá certo? Então, você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Daqui para frente, no banco, só vão ficar pessoas que performam em vendas. Aquele tipo de bancário atendente, claro, algumas atividades ainda requerem atendimento, você tem que ser cordial, simpático, mas vender é uma ciência também, você precisa estudar isso. Não tenham na cabeça que vendedor é aquele cara que é malandrão, sabe? Aquele cara espertão. Não. Você tem que ter autoridade perante seu cliente, você tem que entender de técnicas de vendas, você tem que entender de gatilhos mentais, você tem que saber quebrar o gelo com o cliente, você tem que aprender a construir a oferta, seguir uma sequência, orquestrar a venda, né? Não começando falando uma coisa e depois falando outra. Você precisa ter essa habilidade, porque vai ser o perfil que os bancos vão ficar, porque o banco precisa agora, né, mais do que nunca, saber como gerar receita. Então eles não vão ficar com quem não gera receita, tá bom? Bom, pessoal, essa é o que eu falei para vocês. Vou analisar, que eu tinha escolhido, e agora vou falar com o meu marido, vou falar com o meu sócio e depois eu te ligo. Essa também é super manjada. Alguns que estão aqui, que estão me acompanhando, já devem ter ouvido essa minha explicação, mas eu vou falar novamente, tá bom? Como eu lidava com essa objeção? Eu vou falar com meu marido, eu vou falar com meu sócio. Gente, a técnica que eu vou ensinar hoje para vocês aqui é a mesma que eu uso na minha consultoria até hoje. Hoje eu visito empresas para fechar contratos de prestação de serviço na área comercial. Então, assim, toda vez quando eu vou visitar um empresário, eu olho o contrato social dele. Então, se eu vejo que tem mais de um sócio ou dois, eu falo assim: fulano, cadê o José e o João para participar dessa reunião? Porque o que eu vou falar aqui é sobre como fazer a sua empresa gerar mais receita. Eu acho que é importante eles estarem aqui. Aí ele fala: não, eles não precisam estar não, quem decide as coisas aqui sou eu. Eu falo: então o senhor é o decisor? Sim, eu sou o decisor. Isso no começo da reunião, tá certo? Aí eu ia lá, falava, explicava, não sei o que. Na hora que eu apertava para fechar a venda, você pode ter certeza que ele não ia ter essa desculpa: eu vou falar com o meu sócio e depois eu te ligo. Eu falava: mas seu José, você me falou 1 hora atrás que quem decide pela empresa é você. Então, assim, aquilo que eu te falei, vendedor bonzinho não vende. Você tem que encurralar também um pouco seu cliente, porque senão ele fica: nossa, a Kelly é muito... ela vem aqui, me explica, fala. Se eu não fechar com ela, tá bom. Aí vai outro lá, mais incisivo, ele fecha. E aí você perdeu o negócio, entende? E como que a gente faz isso trazendo para a realidade do bancário que atende pessoa física? Eu, quando bancária, eu ia atender o cliente, o que eu fazia? Fulano, deixa eu só atualizar aqui algumas informações. Seu endereço ainda é o tal. Legal. O banco está me pedindo aqui algumas informações. A administração da sua renda, seu José, é o senhor mesmo quem faz ou você depende de terceiros para tomar decisão? Aí ele: não, eu trabalho, o dinheiro é meu, eu decido tudo sozinho lá em casa. Era engraçado que as pessoas falam até assim: imagina, porque sou eu. E aí você ia lá, fazia o atendimento, resolvia o problema dele. Aí a hora que você faz a oferta do produto, ele não vai falar que vai precisar falar com a esposa dele, porque ele acabou de afirmar para você que quem decide as coisas, as contas dele é ele, e não precisa de ninguém, entende? Então, por isso é uma estrutura comercial, isso é uma estrutura de uma construção de uma oferta. Porque assim, tem gente que acha que existe palavras mágicas para evitar a objeção. Kelly, quando o cliente fala isso, eu tenho que falar o quê? Quando o cliente já vem com uma objeção, você já perdeu ali 50% da venda, você não conseguiu conquistar, mas aí ainda você consegue trabalhar alguns gatilhos, algumas coisas. O ideal é você, desde o começo, trabalhar rapport, trabalhar gatilhos mentais, técnicas de persuasão, para depois ir para a oferta, né? Você ali tem que gerar gatilho da reciprocidade, existem uma infinidade de gatilhos que possam ser trabalhados. Então você precisa estruturar. Eu ensino muito isso, essa questão de estruturar a oferta, num treinamento meu chamado PLR. O que é
PLR? É participação de lucros para bancários? Não. Eu usei essa nomenclatura porque é mais fácil, o bancário tá já familiarizado com essas consoantes. Então é P, o método ele é P de planejar, L de liderar e R de reavaliar. Então, durante uma década trabalhando em banco, mas toda a minha vivência da área comercial, eu reuni e montei esse treinamento. E eu tenho relatos de bancários, dezenas de bancários, dizendo que após usar esse método, conseguiram entregar 100% da meta. Por quê? Começaram ali, o início do mês, estruturaram ali, planejaram como ia trabalhar durante o mês e chegou no final do mês, conseguiu entregar os resultados, vender a quantidade de produtos que foi exigida. Então, é muito mais importante você se preparar comercialmente, só tirar aqui um pouquinho, para que você consiga vender sem parecer que está vendendo. Esse método, ele ajuda você, exatamente isso, porque é ruim isso, se parecer aquele vendedor chato. Sabe aquele vendedor... Gente, me perdoe se tem algum vendedor de loja de roupa ou de sapato aqui. Mas às vezes você tá passando em frente à loja e vem aquela pessoa. Oi, gostou de alguma coisa? Posso te ajudar? Gente, bancário não é isso. Bancário ele trabalha com dinheiro das pessoas. Então a pessoa ali para entregar, confiar em você, você precisa trabalhar o gatilho mental da autoridade, da reciprocidade. É muita coisa que você precisa se preparar. Mas eu posso te dizer que existe um GPS, né? Um caminho. Toda profissão exige métodos, processos, protocolos. Quem assistiu o mini curso vai lembrar. Eu disse que, por exemplo, um médico ele tem alguns procedimentos para salvar vidas, que a gente chama de protocolos médicos. Então, qual que é o protocolo médico quando chega um paciente no pronto-socorro com hemorragia? Isso eu tô falando aqui aleatório, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia. O paciente chega com hemorragia, a gente tem que colocar oxigênio, aplicar o medicamento X e ligar para o banco de sangue. Esses são os primeiros passos que a gente tem que fazer para salvar a vida, certo? E aí depois, vai fazer o quê? Procedimento X, procedimento Y, procedimento Z. Pronto. Para você trabalhar no banco, para você atingir sua meta, é a mesma coisa. O que você tem que fazer primeiro? Quantas e quantas vezes eu chegava no banco, antes de me aperfeiçoar comercialmente, eu chegava no banco, eu mal colocava a bolsa, já era gente vindo me falar coisa, aí eu resolvia problema de cliente, telefone tocando, cliente parado na porta giratória gritando, o caixa falando que não sei o quê, deu meu horário, eu falei, gente, eu não vendi. Eu passei o dia resolvendo problema. Por quê? Porque você não teve uma gestão de tempo, você não seguiu um método de trabalho, você trabalhou, passou o dia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você chegou no banco e deixa a vida me levar. Você vai fazendo o que der, do jeito que der, e não é assim. Não é assim. Kelly, mas eu tô há 3 anos no banco e é assim. Se você quiser continuar na situação que você tá, apesar que agora, né, a gente não sabe, mas se você quer crescer profissionalmente ou quer manter o seu emprego, você vai precisar fazer diferente, você vai precisar se reinventar, porque assim, na crise que a gente cresce, porque a gente se sente acuado e fala, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, do jeito que tá, não dá. Então, pense nisso que eu tô te falando. Alguém me perguntou aqui o que é o método PLR, acho que teve uma pessoa que respondeu, é planejar, liderar e reavaliar. Dentro do módulo planejar, existe 3 ações que precisam ser feitas para você planejar o seu mês. Depois, você vai para o módulo liderar. Por que liderar, Kelly? Eu não lidero equipe, porque o que é isso? O que é liderar? Liderar não existe um planejamento. Se você tem um planejamento, se você não colocar em ação, não adianta de nada o seu planejamento, certo? E como que você vai pôr em ação o seu planejamento? O que você pôs ali, que são suas estratégias comerciais. Você precisa liderar esse projeto. E quem vai liderar é você. Não é o seu chefe, não, é você. Você tem que saber se gerenciar. Você tem que saber como vai fazer para entregar resultados. Porque o seu gerente, muito provavelmente, ele só te cobra.
né? Quantas e quantas vezes eu escuto o bancário falando assim, ah, meu gerente só sabe cobrar. É, ele só vai te cobrar aí. E aí, se você não se mexer, ficar esperando que ele te dê a solução para o mundo, é o seu emprego que está em jogo. Então você é responsável pelo seu emprego, pela sua carreira, assuma essa responsabilidade também. Porque quando você tem esse mindset, quando você começa a pensar desse jeito, você automaticamente começa a evoluir profissionalmente. As pessoas do lado falam, caramba, olha fulano, vai lá, nossa, entregou, o que será que ele está fazendo? O pessoal começa, né? Se você vai atrás, se você vai estudar, se você começa a se organizar, aplicar técnicas de gestão de tempo, começa a trabalhar com metodologia de trabalho dentro do banco, as pessoas te olham diferente. Foi assim que eu cresci. Lembra que eu falei que eu sobrevivi à crise de 2008? Foi por causa disso. Eu liderava uma equipe grande, e quando teve a crise, meu diretor falou assim, Kelly, olha, você está vendo a movimentação, o banco vai ter que demitir algumas pessoas e a sua equipe aqui, a região do ABC, vamos ter que mandar metade da sua equipe embora. Aí eu falei, meu Deus do céu, me senti mal por aquelas pessoas, mas ele falou, mas o que eu tenho para te dizer também é que a sua meta vai continuar a mesma, não vai reduzir porque reduziu a equipe. Então o meu emprego estava em jogo também. Porque eu ia ter que fazer mais com menos. E como que você faz mais com menos? Você precisa se aperfeiçoar, você precisa ter metodologia, você precisa de técnicas. Porque assim, só o que você está fazendo, aonde você chegou, o que você já entregou, foi até um ponto. Daqui para frente é mais, mas você não pode parar de se aperfeiçoar. Porque senão você fica estagnado e corre o risco de perder o seu emprego. Entende? Então por isso que é muito importante você planejar como vai ser o seu mês. E dentro do módulo planejar tem diversas ações ali que eu ensino, extremamente importantes, que vão fazer que você efetivamente consiga vender mais. Depois eu ensino técnicas de como você vai liderar esse seu projeto profissional, como que você vai colocar isso em ação. Porque, gente, começo de mês é agora, o que eu mais ouvia era assim, não, hoje é dia 4, esse mês vai. Deus quiser, esse mês vai, porque eu não posso deixar de entregar resultado, esse mês vai. Aí chega no final do mês, olha para trás, nossa, eu só passei apagando incêndio, não consegui me organizar, porque isso é fato, você precisa aprender isso. Isso é até na vida pessoal. Por exemplo, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho a minha consultoria comercial, eu tenho aqui o Instagram do Fala Bancário, eu tenho algumas coisas para administrar. Se eu acordar e não definir o que eu vou fazer primeiro, como que eu vou fazer, até que horas eu vou fazer, quais são as minhas prioridades, como eu vou lidar quando minha filha estiver chorando, como eu vou lidar se acabar as coisas no mercado, como que eu vou comprar, eu vou parar, eu vou lá no mercado, como que eu vou fazer. Você tem que planejar tudo, você tem que ter isso, porque senão você perde tempo, você perde foco. Isso não pode, entende? Isso vai te atrasar, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Isso eu posso garantir para vocês, tá certo? Bom, então a ideia é, quando você se aprimora comercialmente, você não fica mendigando ajuda para o cliente. Olha, eu cansei de ver, até na minha equipe, eu falava assim, eu não quero ver ninguém pedindo ajuda para cliente. Ah, Kelly, mas é o único jeito que dá para vender. Tudo bem, se você quer continuar pedindo ajuda para cliente, continue, não tem problema nenhum com isso. Só que você vai ficar nessa para sempre, você não vai evoluir. Você pode usar esse artifício para completar alguma coisa ou outra, tudo bem. Mas não, isso eu estou falando de coração para vocês. Vocês não vão evoluir profissionalmente desse jeito. Vocês vão só ficar ali no arroz e feijão, arroz com feijão, arroz com feijão. Foi o tempo que o cliente ajudava, agora não mais. Não ajuda, não ajuda. O que eu falo, na minha empresa, quando eu presto serviços para outras áreas, e aí quando chega currículo de área comercial, eu vejo que a pessoa foi bancária, eu falo, contrata esse cara é fera, esse cara sabe vender, porque a gente sabe que não é fácil. Então valorize-se, saiba que cada venda que você faz, ela é uma venda trabalhada, ela é uma venda suada, e você tem que se orgulhar disso, se orgulhar de ser bancário, se orgulhar de ser vendedor de produtos financeiros, e é isso que o banco vai exigir. Tá? E se você souber aprimorar isso, fazer com que a venda soe como um conselho financeiro e não como uma venda empurrada,
você vai começar a perceber que as suas ofertas, ela flui de uma maneira muito melhor. Você não vai precisar ficar empurrando, você não vai precisar pedir ajuda para cliente, o cliente vai te ver como uma autoridade dentro do banco, muda completamente. E não só os clientes. Isso, eu cresci no banco, depois que eu fiquei, para quem não sabe, eu entrei como estagiária no Santander, eu fiquei lá por quase 2 anos, depois eu fui convidada a trabalhar no Banco Alfa, e no Banco Alfa foi que eu cresci. Eu fui convidada a participar do programa de trainee do banco, e o programa de trainee é excelente, porque você passa por todas as áreas do banco, banco comercial, financeira, arrendamento mercantil, a parte de investimentos. Então foi uma escola muito legal e foi assim que eu fui crescendo, tá? Foi assim que eu consegui conquistar os cargos que eu almejei. Porém, o que eu sei hoje, se alguém tivesse me ensinado no começo da minha carreira, eu não teria levado 10 anos para chegar onde eu cheguei. Com certeza eu teria encurtado esse meu tempo. Por isso que é importante. Não entenda, você entrou no banco, muito provavelmente você tem uma CPA 10, uma CPA 20, você passou num processo seletivo, isso é mérito seu, isso é muito legal, só que você precisa estar em constante aprendizado. Isso para ser bem visto, tanto pelos clientes, quanto pelas pessoas que trabalham com você. Não tem coisa melhor do que você, depois de um dia duro de trabalho, você chegar em casa com a sensação de dever cumprido, sabe? Aquele dever cumprido realmente. Poxa, eu fiz o meu papel de vendas, eu me organizei, eu ajudei cliente, eu ajudei o meu colega, enfim, isso que eu quero passar para vocês. E você só consegue isso quando você tem uma metodologia de trabalho, quando você segue um método. Se você trabalha aleatoriamente, não que você seja bom ou que você seja ruim. Não existe pessoas ruins, mal bancários, não é isso. Só falta orientação. E isso o banco não dá. O banco não dá curso de vendas. O banco, na faculdade, eu acredito que tem pessoas aqui que fizeram administração, outras fizeram contábeis, outras fizeram psicologia, enfim, o banco contrata pessoas das mais diversas formações. Porém, nessas graduações não ensina a vender, não é mesmo? O banco, quando exige uma certificação, ele faz com que você conheça os produtos bancários, não que você saiba lidar e vender com pessoas. Vendas é ciência. Quando eu falo para vocês que a todo momento somos persuadidos, isso é fato. Grandes empresas utilizam gatilhos mentais para vender. Por exemplo, vamos imaginar aqui, vou dar um exemplo. Cigarro, foi proibida propaganda de cigarro na televisão. Por quê? Porque o cigarro mata. Mas como era a propaganda de cigarro? Aqueles hollywoodianos fumando, né? Aquela coisa bonita, fumar era status. A pessoa, olha só a cabeça, como a cabeça do ser humano é. Você comprava um negócio para ficar fumando que te mata, mas você achava bonito aquilo. Não faz sentido. Racionalmente não faz sentido nenhum, tá certo? Produto de banco não mata, muito pelo contrário, né? Um segurinho de vida é bom, uma capitalização é boa também, então você tem que se pegar com isso, que você vende produtos bons. Gente, eu tô escutando aqui é sábado, mas é minha filha brincando com algum brinquedinho, então se vocês ouvirem alguns barulhos aleatórios aqui, é porque eu tô com 2 crianças aqui em casa, então não reparem, tá certo? Bom, pessoal, é isso que eu tenho para passar para vocês. É legal vocês estarem assistindo, se aprimorando. No meu YouTube tem várias dicas bacanas, aqui no meu Instagram também. Você pode muito bem aproveitar essas dicas que tem nas minhas redes sociais, tá? Bom, dicas de livros, como eu falei hoje sobre gestão de tempo, a gestão de tempo ela tem muito a ver com hábitos, né? Se você não criar bons hábitos, muito dificilmente você vai conseguir criar uma metodologia de trabalho. Então, vamos lá. Esse livro aqui é excelente, tá ao contrário, tá? Mas esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele é excelente.
Você... Tô vendo... Dá pra ver? O poder do hábito. É um pouquinho grossinho, mas aproveita. Quem tá em revezamento, quem tá em rodízio, aproveita para ler. Ele é excelente. Ele vai te ajudar a criar bons hábitos. E esse livro fala de um método de 21 dias, que para você criar um novo hábito, você precisa repetir essa ação durante 21 dias para ela se tornar um hábito. Que já foi feito estudos em ratos, em laboratórios, em pessoas também. Então, por exemplo, todas as dicas aqui que eu dei hoje para vocês funcionam. Você pode ter certeza que eu usei. Ai, Kelly, funciona com todo mundo? Não. Mas se você usar com 10 pessoas, você pode ter uma assertividade na oferta muito maior do que se você não usasse. Então, se você quer criar um novo hábito, por exemplo, essa que eu passei para vocês, de que quando você vai trabalhar o gatilho mental da história para algum produto, começa a usar sempre que você estiver atendendo um cliente. Se você manter essa sequência de 21 dias seguidos usando isso, no começo vai parecer meio estranho, você vai falar, nossa, toda hora eu tenho que ficar contando essa história. Enfim, mas depois de um tempo se torna um hábito e você nem vai perceber que você está fazendo. Aquilo já vai se tornar parte dos seus argumentos de vendas. E aí você vai começar a ver resultados. É assim que você consegue evoluir profissionalmente, tá? Então, esse poder do hábito, eu fiz um resumo também que está dentro do meu treinamento, do PLR, para ajudar vocês a se organizarem melhor, tá certo? E esse treinamento, eu abri a matrícula quando foi segunda-feira. Ele era para ter fechado na sexta-feira as inscrições, por quê? Porque eu tenho um número limitado de vagas. Apesar do treinamento ser gravado, é um treinamento 100% online, são mais de 3 horas de vídeos, de aulas, com dicas e orientações sobre produtos financeiros. É um treinamento totalmente voltado para bancário, com exemplos do dia a dia, para que você consiga efetivamente vender. Só que eu tenho um número de vagas, porque quando a pessoa compra o treinamento, eu tenho que integrar ela na plataforma. Assim que ela compra, automaticamente ela já tem acesso a todo o conteúdo, todo o material. Tem o pessoal que liga, às vezes quer uma dúvida, tira uma dúvida, outra coisa, então eu não posso inflar muito. Então, o legal desse treinamento é que assim, as aulas elas ficam disponíveis na plataforma durante um ano, 365 dias. Então você pode assistir tudo de uma vez e depois daqui 2 meses assistir de novo para reciclar, ou você pode ir assistindo módulo a módulo. Os módulos eles são aproximadamente 20 minutos, 15 minutos, então você assiste um pouquinho, depois assiste mais um pouquinho, não tem problema nenhum,